tua titulação é professora. Isso, sou professora, trabalho na Rede Municipal de Curitiba, com atendimento educacional especializado. Trabalho em sala de recursos multifuncionais, trabalho com estudantes público-alvo de inclusão e trabalho também com interlocuções nas escolas. Tenho 40 horas, 20 horas. Falei para você que eu era aposentada, mas agora eu tenho um padrão meu, anteriormente, na nossa conversa. Um padrão é efetivo e o outro é um contrato. Que para essa função nós precisamos ter 40 horas, para esse AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado de Curitiba. Então, 20 horas é diretamente com o estudante, público-alvo de inclusão. Esse público-alvo de inclusão, deixar bem claro, que não é só autismo, abrange todas as deficiências. Então, nós temos a DF, que seria a deficiência física. Na DF, a gente abre um leque entre os transtornos dos músculos, distrofias musculares, encefalopatias crônicas não progressivas, paralisia cerebral, síndrome, transtorno de Duchenne. Então, assim, só no DF. Aí nós temos sensorial, que é baixa visão e audição. Temos DI, que seria o rebaixamento intelectual, uma grande parte seriam os Downs, e os TEAs. Os TEAs, que é o autista, que é o nosso foco. Teu currículo Lattes está ótimo aqui. Agora vamos trazer para o nosso bate-papo. O papel está bonito, né? O papel está bonito. Vamos agora ter que traduzir isso, porque a gente está conversando, quem está ouvindo a gente agora aqui, a gente deve ter professores, tem alunos, pais, curiosos. Tem gente que a gente não sabe quem é. Então, deixa eu primeiro explicar quem é a nossa convidada de hoje. A professora Diane. Qual que é o nome que você coloca escrito assim no bordado do jaleco da professora? Diane Marli. Diane Marli, mas é sempre Diane. Ela é professora da Prefeitura Municipal de Curitiba. Prefeitura Municipal de Curitiba, em 2 concursos, é isso? Isso, eu tenho 2. Um eu sou aposentada. Um já é aposentada. E o outro ainda está na ativa. E o teu foco de trabalho é com relação à inclusão. Isso, sempre foi educação especial. Eu tive esse chamado, eu acredito assim que tudo conspirou para isso, porque a minha mãe me escolheu essa profissão. Eu, da época que os pais escolhiam, né? Que a minha mãezinha, que hoje descansa, a minha filha, eu quero uma filha professora, minha filha vai ser professora, e ela dizia assim, Diane, quer ser professora? Quero. Era para agradar. Então é assim que a gente começa o nosso episódio de hoje. Como é que é o nome da sua mãe? Dione Marins Lemes Pereira. Dione, a mãe da uma mulher Diane. sábia, melhor mãe do mundo. Então não foi uma maldição, foi uma bênção ela querer que a filha seja professora. Foi ela que eu, por obediência, eu queria agradar, que era o sonho dela ter uma filha professora. E fui por esse caminho. Sou do tempo que a mãe ia fazer a matrícula do filho lá no Lisima com a Ferreira da Costa, fez a matrícula do magistério. Ali eu fui galgando. A minha pedagogia já foi com ênfase em educação especial e eu fui indo para esse lado. Já fui graduação. É como se tivesse já um chamamento para isso, como se era para ser, estava escrito. Quer dizer, e você, nesse caminho que hoje você já está na porta da aposentadoria mesmo? Sim. Mas você não vai se aposentar das atividades, né? Ou vai? Gente, eu não consigo. Com tanto conhecimento. Somos todos aprendizes. E quanto mais eu estudo, antes de te responder, eu descubro que eu não sei. Tenho visto isso ao estudar. Eu penso, meu Deus, eu não sei. Meu Deus, eu não sei. Meu Deus, o que eu preciso? Ou seja, é muito realmente estudo para você ver que é infinito. E como eu já estou eu já poderia ter me aposentado em 2022. Não pedi porque eu entrei no mestrado, né? Comecei a cursar, sou mestranda. Mestranda em? Em mestrado profissional em educação especial inclusiva para professores. Minha área é formação de professores. Além de você ser professora de alunas, você é professora de professores. Uhum. E eu amo trabalhar com professores. Amo. Eles Gosto são bons muito. alunos? Não são muito teimosos, não? Eles têm também sede do aprender. A grande maioria. Tem um outro que não, né? Mas a grande maioria, eles querem.
Hoje não, hoje melhorou muito. Mas antigamente eu dizia assim: o professor não tem preconceito. Esse professor tem preconceito, ele não quer o estudante especial, o estudante com deficiência, o público-alvo com deficiência na sua sala. Não é que ele não quer, ele tem medo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho 30 na sala. Aí chegou um que não se comunica, eu já trabalhei com tetraplegia na época dos DFs, só com movimento de olhos. E aí, o que você vai fazer com os teus 30 ali junto? Você entende? Uhum. Ou seja, o professor, ele tem sede, ele quer aprender, mas muitas vezes, se ele não sabe, é claro que ele vai ter medo, mas não é preconceito. Ou seja, para trabalhar com professores, você vê que eles têm a sede do aprender. Uhum. E você trabalha com professores das mais diversas décadas, né? Porque, assim, um tempo de vida de um professor, um tempo profissional, até a aposentadoria, né? A primeira chance da aposentadoria, quanto? 25 anos? 25 mais idade ainda, né? Mais eu ainda idade, no meu primeiro padrão, eu ainda consegui uma lei antiga, não tem mais essa lei, que é de 48. Uhum. Agora foi para 55. Uhum. Então, se a gente fala... e isso vai, né? Agora tem essas modificações de leis, né? Se você fala de um tempo de vida de 30 anos de sala de aula, né? Você pega mais que uma geração, né? Pega mais de uma geração. Uhum. E aí você, tendo alunos professores, você tem aquela professora ou professor que acabou de se formar e tem aquele que está prestes a se aposentar. Uhum. Tem diferença? Tem, né? Tem. As perguntas que vêm deles são diferentes também, né? Tem, mas gente nova é muito bom de trabalhar. Eu tenho observado isso. Eles têm muita sede. Uhum. Eles têm muita sede. Quando você está com eles. E a vanguarda, aquela outra geração, eles têm a experiência. Então, não adianta você falando, faça assim, que ele vai dizer, eu já fiz. Uhum. Ele vai dizer, ele vai olhar para você e vai perguntar, você já foi para um chão da escola? Uhum. Você sabe o que você está falando, você está pedindo para que eu faça isso, e os meus 30 a mais que eu faço, ele te põe na parede. Uhum. E você sai da parede, você tem a resposta para essas questões? A gente busca as respostas, por isso que nós trabalhamos com interlocuções. Então, é uma parceria. Algo assim que eu gosto muito das escolas, isso em rede municipal de Curitiba, né, que nós temos esse trabalho, é deixar muito claro... É bom a gente fazer esse recorte. Aham. A gente está conversando aqui sobre uma circunstância de uma possível realidade, que diz respeito à Prefeitura Municipal da capital do estado do Paraná. Eu menos ainda, talvez vocês saibam tanto o quanto isso possa ser replicado para outras prefeituras, ou para a instância estadual, né? Ou mesmo para a federal, né? Mesmo para outros estados. Né? É meio complicado mensurar isso tudo, ou você tem ideia de dados? Sim, nós temos sim, porque a gente está sempre estudando, né? Mas nós temos as especificidades. Por exemplo, Curitiba, um profissional do AE, né? Ele tem que ter uma formação X, mas vai além disso. Nós temos a necessidade, o critério, né, seria 40 horas. Então, 20 horas eu trabalho com estudante, a família traz para mim uma sala maravilhosa, onde se organiza o AE, onde se planeja esse AE, Atendimento Educacional Especializado, e eu trabalho individualmente com aquele estudante público-alvo de inclusão. Ele vem de outras escolas, então nós temos assim mais de 40 salas mais de 40 especialistas para esse trabalho, 20 horas individual, a família fica do lado de fora esperando. Seria um atendimento mesmo, individualizado, especializado. E período contrário, por isso as 40 horas. Eu vou até a escola. Eu vou até a escola de origem, porque ele não é da escola que eu estou. Eles são do todo o entorno. Seriam, assim, a gente chama de núcleos, né? Núcleos de educação. Então, eu estou no núcleo SIC e eu trabalho com todas as escolas do SIC. Então, as famílias vêm até ali, que sabem que tem essa sala, né, dotada de equipamento, uma sala, acho muito boa, realmente. E lá, nas escolas, nós fazemos as interlocuções com os professores. E por que tudo isso? Para dizer para você que eu, quando chego lá, eu quero ter porta aberta. Então, eu deixo muito claro, vamos trabalhar juntos, eu vou ajudar. Para que eu tenha esse olhar que você me perguntou, como que é esse acolhimento, como ele te coloca na parede. Se ele sabe que você está junto, gente, isso aí é o primeiro passo.
Você sabe que dos serviços públicos é um dos mais admiráveis, parte da educação, né? Por uma questão de que vou ter que falar assim de um jeito e eu espero ser bem interpretado, porque é um comentário bem benevolente. A pessoa que escolhe ser professora, ser professor, não escolhe para ganhar dinheiro, não escolhe para poder viajar para o exterior todo ano, para poder, não que não possa fazer isso, mas não escolhe isso como carreira de fonte de renda para ter uma vida extremamente confortável. Não, a primeira escolha é uma questão de chamado mesmo, uma questão de prazer. Há as exceções em tudo. Todo lugar. Mas isso faz com que eu perceba, dentro das possibilidades do serviço público, talvez seja a função ali junto com a saúde, talvez, que tenha mais essa coisa da vocação, do mais cuidado, do mais o amor pelo seu ofício. Né? Então, eu fico muito satisfeito com isso. Ainda mais assim, que eu sou pai de 2 meninos, um já saindo da faculdade, né? Passou boa parte da vida dele em escola particular, e o outro pequeno está no ensino fundamental 1 ainda, em escola pública da Prefeitura Municipal de Curitiba. E sou satisfeito com os dois, assim, com o estudo. Não deve nada ao outro, cada um tem suas circunstâncias. Por quê? Porque os professores todos têm uma vocação semelhante. Podem ter remunerações diferentes, podem ter planos de carreira diferenciados, né? Planos de aposentadoria diferenciados, mas o cuidado com o aprendizado, o cuidado com a criança e o cuidado em continuar aprendendo, isso realmente me salta aos olhos, né? Sempre lembrando, assim, que há exceções. Então, isto posto, eu devo dizer que alguém que topa trabalhar, topa enfrentar uma barra para não ficar milionário, é porque realmente tem prazer. Rola uma serotonina, uma endorfina, uma dopamina, uma ina qualquer. Tem que ter, sim, esse brilho nos olhos. Tem que ter. Eu já fui professor por 2 vezes e eu tenho Por um isso que você prazer. entende. Eu tenho um prazer muito grande em compartilhar aquilo que eu aprendo. Eu acho que aquilo que a gente aprende não é só pra gente. Eu sempre Pode digo, trazer algo de bom para outras pessoas. eu sempre digo, nós somos multiplicadores. Isso. E a partir do momento que você transfere, que você passa, você recebe mais. E quanto mais você tem, mais você sabe da necessidade de buscar mais, aprender mais, e que você é um aprendiz. E você ganha quando você dá. Dentro de todo um campo educacional possível, você foi para a questão da inclusão. Né? Isso, educação especial inclusiva. Dentro disso, eu queria trabalhar assim com mais atenção uma coisa que ganhou um pouco de notoriedade na mídia, que é a questão do espectro autista. Né? Muitos começaram a falar há pouco tempo de que antes era assim, o cara é autista, o outro é psicopata, o outro é neurótico, o outro é esquizofrênico. Era assim, tudo muito departamentado. Até que em algum momento, eu não sei realmente historicamente como é que isso se dá, ou culturalmente, começou a se perceber, não, só um pouquinho. De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Diz a frase, né? Existe uma questão de espectro nisso tudo. Né? Então, eu sou uma pessoa extrovertida? Sou. Mas eu também sou uma pessoa tímida. Existem graus disso, de acordo com as circunstâncias, de acordo com uma série de outras coisas. Né? O espectro, o chamado agora espectro autista, e por favor, me corrija se eu usar algum termo inadequado, se falar alguma bobagem, você pode explicar melhor isso. Isso ficou meio mal entendido, me parece que socialmente. Parece que assim, eu vi já comentários bobos assim, em redes sociais de agora todo mundo é autista, agora tudo se justifica. Quando, na verdade, não é bem isso, né? Como é que você consegue enxergar isso na tua linha do tempo, do teu estudo, digamos, de 20 anos atrás e hoje? O que a ciência foi entender nesse período? Tá, existe, nós chamamos de DSM, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais. Esse DSM é da Associação Americana de Psiquiatria, que, né, produz, que trabalha em cima disso. Agora nós temos um bem fresquinho de 2023.
inclusive, eu ia trazer para te mostrar uns detalhes, mas acabei esquecendo. Tem como consultar isso online ou não? Tem trechos, mas ele não tem em PDF. Mas ele é acessível à compra. A gente tem algum link ele depois que a gente compra, disponibiliza. Sim. Tá? Nesse vídeo a gente eu coloca passo o link. também depois para você. E esse DSM, por que ele veio agora com essa reformulação em 2023? Para entender, cada 10, 15 anos muda, uma média, muda sim o DSM. Então, o último era 2014, agora foi 2023, nós temos esse novo, né? Não chegou nem a quase 10, né? E para isso mesmo, para um aprimoramento, para que, vamos países, são países envolvidos, vamos falar todos a mesma língua, porque, senão, aqui no Brasil, ele é um DI, a gente chama de, ele tem deficiência intelectual. Em outro país ou em outro lugar, ele é DM, deficiência mental. Uhum. Vamos padronizar para que todos os países sigam protocolos de trabalho, para que os países sigam os mesmos caminhos, para que os médicos entendam, para que eles... esse DSM é aqui, é o mesmo dos Estados Unidos, da Europa, e assim vai. É todo, né? Para os países trabalharem de uma língua só, com uma língua só. E a questão do autismo. Então, tem dois viés. Números, né? Que eu acho que isso também acho que é a pergunta que não quer calar. Está crescendo os números, né, do autismo, né? Vou perguntar, está crescendo os números do autismo? Agora tem que perguntar. Hoje, por exemplo, nós temos 1 a cada 36 nascimentos. 1 a cada 36. É um número expressivo. 1 a cada 36? Isso é bem fresquinho. São estudos. É algo também que a gente tem que deixar muito claro, esse 1, comprovado. Então, mas esse cada 36 esse tem 1 é o quê? Cada 36 tem um. Uma sala de aula com 36 tem um. Mas você não... Cada 72 pessoas tem 2. Mas não são autistas. São autistas, mas às vezes... Não, níveis aí já... Tá. Nós vamos falar de níveis, né? Que são 3 níveis. 1, 2, 3. Ou leve, moderado e mais grave, severo. Então, uma das questões, né? O primeiro os números são expressivos mesmo, por isso que muita gente está falando. É um caminho. Mas um segundo é que isso me entristece, o banalizar. Essa banalização. Por exemplo, como nós temos uma caminhada, a gente conhece já muita gente, e tem as redes ali que estão bombando. A mãe, ela descobre que o filho é autista. Por exemplo, eu tenho uma filha autista, eu já falei isso para você. Ela tem quantos anos? Ela tem 23, mas fechou o diagnóstico com 17. Estava fazendo 18. Primeira coisa que se faz hoje, até polêmico que eu vou falar isso agora, mas eu não coloquei a minha camiseta de autismo, um crachá gigante, sou mãe de autista. Eu não fiz isso. Certo. Não fiz isso. Ao contrário, eu abaixei a cabeça e meus olhos encheram de lágrima quando eu recebi esse diagnóstico. Por quê? É esse o viés que eu queria te falar. Não vamos romantizar, dizer que é tudo lindo, maravilhoso. Não é? É claro que o lado bom nós temos sim que divulgar. Temos sim. Mas mesmo o nível 1, que eu digo que sofre bastante esses do nível 1, porque muitas vezes ele não tem a estereotipia. Como que ele é autista se ele olha nos olhos? Da onde que agora a tua filha virou autista? Virou autista. Virou autista. Você entende? Então, esse assunto é meio complicado, porque nesse caminho, aí entra, como eu disse, já falei isso, os oportunistas. Faça essa dieta que você vai ter a cura do autismo. Já me falaram assim, mas essa dieta sem glúten, sem caseína, cura autismo, ou melhora o... Gente, não tem cura. Aí eles criam, vendem, e é um número expressivo que seguem esses
caminhos. Então, você vai buscar lá no YouTube e você vai encontrar Mamãe de Autista. Ah, venho para o canal Mamãe de Autista. Tem a mamãe feliz, mas é muito mercado. E quando, na verdade, muitas vezes deu certo, sim, aquela dieta. Deu. Mas por quê? Se nós formos estudar realmente o autismo, ele tem uma série de características. Uma das características, que é as questões de seletividade alimentar, problemas gastros. Então, para ele, se fez a dieta, como ele tinha... Pensa, você, Glauber, não eu. Se você está constipado. Tá. Você vai estar bem? Não vai. Você está incomodado? Você não vai estar bem. Pensa um autista constantemente assim. Aí ele entra numa dieta, é claro que ele melhora, aí ela faz o canal Eu Curei. Meu filho, eu achei o caminho, mas não é, gente. Você só passa uma informação se nós temos base científica, estudos, a gente chama de meta-análise, estudos envolvendo países, não pessoas. Ah, não, mas eu achei um artigo publicado na Federal sobre isso. Um artigo. Eu preciso de países envolvidos nisso. Eu também posso publicar. Também posso dizer, olha, curei a minha filha com conversação, com palavras. Não, eu posso criar? Não posso. Não posso. Por que você levou tua filha para tentar fechar o diagnóstico? Então, você levou para um psicólogo? Neurologista, Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Eu trabalhava com autista moderado. Então, primeiro que até 2010, eles não eram vistos. 2010, 2011, quando nós implantamos, nós temos uma política no Brasil, que é a Política Nacional da Educação Especial Inclusiva. Essa política é de 2008, promulgada em 2009. Curitiba, ela foi pioneira. Já nós iniciamos uma formação, né, aquele Lato Senso que eu falei, em AE, com parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, Ceará, perdão, e começamos a trabalhar com essa implantação dessas salas. Nós tínhamos 15 estudantes para trabalhar, 15. Dos 15, eu tinha 13 DFs. Aí entrou todos aqueles que eu te falei. Tetraplegia. DF é o deficiente físico. Deficiente físico, perdão. E entrou mielomeningocele, Duchenne, que são casos assim gravíssimos. E eu já, desde aquela época, como eu vinha do Estado, eu trabalhei no Estado, essas questões também, de sempre estar conversando com pessoas, trabalhando nessa parte com professores, então eles me chamavam para falar sobre DF. Falava de mielomeningocele, e todo aquele leque de deficiência. E não tinha o autismo. Aí, quando nós começamos a receber os autistas, que eles vieram, os moderados, nível 2, aqueles casos bem mais difíceis de trabalho. E hoje nós também continuamos trabalhando com eles. E a minha filha, 1. Então, ela não tinha aquelas estereotipias, né? Porque o autista, ele tem que ter uns critérios para fechar esse diagnóstico. Certo. Mas não se fechava diagnóstico nível 1 antigamente, é isso? Não se percebia. Na época, eu lembro que, quando eu comecei a falar sobre autismo, eu dizia assim, uma das minhas falas era, dos 2 milhões, temos 2 milhões de autistas no Brasil. 50% não sabe quem são. Aí o povo, como não sabe? Como é que você está dizendo que se tem, se eles não sabem? Que confusão é essa? Aí eu dizia, são aqueles que você vê que é estranhinho, que você vê que é esquisitinho, aí você vai falar com a família, não, o pai dele é assim também, sempre foi assim. Você vê, ou a família se reúne e diz, nossa, mas não, alguém tem que falar. Para uma das tias lá, que o filho dela tem... eu não vou falar. Fala você. Todo mundo vê, menos os pais. Ou seja, eram os diagnósticos que não eram fechados. E os leves entravam nisso. Porque eram algumas questões assim de comportamento. A minha filha, pelo menos, perfeita. Ela chegava, sentava e ficava onde quer que eu fosse. Ela ficava sentadinha. Meu Deus, esse menino é um espetáculo. Olha que educação. Estava errado aquilo, gente. Estava errado. Ela tinha que ser criança, ela tinha que correr, pular, ela não fazia nada disso. E eu achava, nossa... E ainda olhava para o filho dos outros. Nossa, esses pais não sabem educar os filhos. E aquelas crianças eram as normais.
E eu já trabalhava na educação, mas os meus autistas que começaram a chegar, principalmente pós-pandemia, aí veio um boom, vieram o nível 2, que já tem um maior comprometimento intelectualmente, estereotipias, a gente chama de TPS, transtorno de processamento sensorial, que se incomoda com ruídos, com som, com luzes, cada um é um, então, que com tudo isso. É isso que é o mais difícil do trabalho. Ou seja, não me deixe perder, por favor, o raciocínio. Ou seja, esse caminho de... não é nem casa de ferreiro espeto de pau, mas o filho único, principalmente, você acha que é normal, você não enxerga Falando, deixa eu parar aqui, falar algo para você que eu achei importante colocar. Eu falei que precisa de alguns diagnósticos, né? Para fechar um diagnóstico, precisa de algumas premissas. Uma delas é ter aparecido na primeira infância. Certo. Ter aparecido... já ter essas características na primeira infância, não se trata de você fechar ou diagnosticar, porque se passaram-se os anos, no caso da minha filha, e eu não fechei agora, aos 17, 18 anos que se fechou. Mas hoje, o que quer dizer com primeira infância? Eu começo a pensar, nossa, mas ela fazia isso. E eu comecei a ver isso com os meus alunos, quando eles comecei a receber o nível 1 para trabalho. Aí vieram os professores, que é autista? Você não é autista. Que é isso que eu fico muito braba. Da onde que ele é autista? Gente, eu não tenho crachá para isso. Eu sou professora, eu recebi de um neurologista esse laudo. Eu não tenho crachá para ficar debatendo. Eu vou trabalhar. Aí, essa leva do nível 1, que foram muito questionados. Ué, mas ele olha nos olhos. Nossa, mas ele abraça. Sim, mas por isso que é nível 1, não é nível 2. Né? Ele não tem o rebaixamento intelectual, o nível 1 não tem o rebaixamento intelectual. Ele vai se dar bem em muitas coisas, mas vai ter momento que vai passar dificuldade, que a coisa vai se tornar difícil. Tá. Embolei mais do que falei, né? Não, na verdade, assim você abre, né, a caixa, né? Lógico, eu converso com você aqui, tentando trazer esse aspecto social e educacional, mas eu também olho para mim enquanto pai, né? E, naturalmente, conversou em off, assim, eu tenho meu filho mais velho que provavelmente ele é ele, como é que se chama? Não é, ele é autista. Ou ele é autista nível 1, né? Isso. Por uma questão provavelmente nível 1, né? de similaridade com outras coisas. Quer dizer, ele tem convívio social, tem namorado, está se formando na faculdade, tá? Mas tem uma série de pequeninas coisas que... sabe, alimentação seletiva, comportamento com mais pessoas... uma resistência à mudança disso, daquilo outro. Rotinas, né? E começa assim a fechar. Daí eu penso assim, o quanto eu, enquanto pai, devo me preocupar de verdade, o quanto eu, enquanto pai, devo entender simplesmente e conviver, e o quanto isso é tratável, como é que eu tenho que olhar para frente, para o futuro do meu filho, como é que você olha o futuro da sua filha, né? Como é que... Agora, quem está ouvindo a gente, como eu falei, tem gente de todos os níveis, todas as cores, todas as idades, todos os gêneros, né? Falando para aqueles que são pais e mães agora e talvez estejam desconfiando. Primeiro, como é que ele deve olhar para frente isso? Primeiro, é importante fechar o laudo? Você recomenda que eu leve meu filho para um neuro? Eu recomendo. É libertador. Falei em off já. Que quando nós estávamos no carro, né, indo para a última consulta com o doutor, com o neurologista, a minha filha disse assim para mim, mãe, e se eu não der nada? Eu falei, nós vamos buscar outros caminhos e vamos ver a partir de agora o que será, mas vamos aguardar. E quando se fecha o laudo, que eu chego, que nós temos a última consulta, que o doutor diz assim claramente, sua filha é autista, nível 1, com toda certeza, ele disse. Primeiro, para ela, foi libertador.
Ela, nossa, então é por isso que eu faço isso. Sim, porque vai explicar. E ela se achava a estranha. Tanto é que ele disse, se eu só for estranha. Pensa, para alguém, ele sabe que ele é diferente, mas não sabe o que tem, não sabe o que é. Então, para ele, para o indivíduo, principalmente para os adolescentes jovens, criança ainda não entende, não tem esse entendimento. Criança é ótimo, sim, quanto antes fechar. 2, 3 aninhos, a gente já pode fechar. Quanto antes, porque nós começamos as intervenções. Quanto antes começar, gente, lá na frente eles vão ser excelentes, principalmente os do nível 1. Excelentes na área profissional, acadêmica. Então, quanto antes, nós iniciamos um trabalho, um atendimento, um tratamento, né? Cada caso vai ser um caso. Mas esses... mas agora é tarde. Não é. Não é porque é como se ele se respondesse, então é isso. Então é isso. Por que eu falei um pouco sobre banalizar? Porque você não sai quando se você for atrás disso, Glauber, com o seu filho, você não vai, nossa, que bacana, vai colocar uma camiseta, ter um filho. Não é. Uma sensação assim você começa a fazer uma retrospectiva. Meu Deus, como é que eu não... E agora o que eu faço? Eu disse isso para mim. O que eu faço? Como se eu não fosse especialista, como se eu não trabalhasse, como se eu não conhecesse. O doutor, quando fechou o laudo, na finalização, ele olhou para mim e disse assim, Diane, me perdoe, eu sei que você estuda autismo, que você trabalha, né, está correndo atrás disso, e a tua função é essa, a tua carreira é essa. Mas eu preciso fazer uma pergunta para você. Eu já pensei, meu Deus. Ele disse assim, por que você não trouxe a tua filha antes? Eu gaguejei, eu comecei como eu estou fazendo agora, eu gaguejei. E você não tem essa resposta? Dor no coração. Uma colega minha falou, Diane, eu tenho a resposta para você. Para você, para aquele doutor. A minha colega disse, devia ter dito, porque eu fiquei a vida inteira cuidando do filho dos outros. Mas não é verdade, né? Você é profissional para os outros, né? Para sua filha, você é mãe. Sou mãe. Tanto é que, quando eu entrei no carro... Essa é a resposta. Olha que resposta maravilhosa. Essa sim, né? Quando eu entrei no carro com aquele papel, eu abaixei a cabeça com nó na garganta, eu queria chorar. Você vê como que é. Eu queria chorar ali. Eu era mãe, né? Como você disse. Eu queria chorar. Você sabe, eu vou acabar fechando esse diagnóstico com meu filho em algum momento. Ele vai ter resistência a querer fazer isso? A minha quis, né? Isso é o primeiro momento. Você assim, tentar sensibilizar para que ele queira isso. Mas eu vou te falar o que já acontece comigo enquanto pai. Eu vou te fazer uma provocação daqui a pouco. Pode fazer. Há poucos meses, a gente se conhece há pouco tempo. Há poucos meses, a questão da gravação de hoje, eu vou dizer que faz uns 4 ou 5 meses, eu ouvi um outro podcast onde vi um depoimento de uma garota de 20 e poucos anos e ela estava sendo entrevistada e esse era o tema daquele episódio do podcast. Um podcast maravilhoso que eu vou recomendar aqui, que é o Rádio Novelo Apresenta. Aquilo que é bom a gente tem que divulgar, mesmo que seja concorrência. E não é concorrência, só soma. E ela falava assim, olha, eu sempre tive uma vida assim, ela dando depoimento, assim, assado, sabe? Mas eu achava que o mundo não era bem do jeito que as pessoas estavam vivendo, né? Eu não concordava com isso, não gostava daquilo, tarará, eu me sentia desajustada. Até que um dia eu vi um depoimento de uma outra pessoa falando, e ela começou a descrever ela mesma, e quando eu vi, ela estava me descrevendo. E no final ela fecha. Eu tenho um espectro autista. E ela fala, quando eu entendi isso, ela falou, o mundo se abriu para mim. Diane, quando eu ouvi esse depoimento, quando ela descrevia dela, ela descrevia o meu filho. Sim, e aí, ao final desse processo, o meu mundo, sem diagnóstico médico, então é por isso que ele tem essas condutas, por isso que ele é simples. E ainda assim, dentro disso tudo, há a personalidade da pessoa. Ninguém é igual a ninguém dentro, nem com farda, com cabelo corta igual num quartel, todo mundo é diferente. Isso tem que ser entendido, tem que ser respeitado.
Mas eu não enxergava isso na infância dele. Eu percebi que essas coisas se contrastaram, deixaram ficar mais claras depois da puberdade dele, na adolescência dele. E aí você comentou comigo, né, numa outra palestra que vi você dar, você falava assim das origens, né, do que explica a pessoa ser autista. São 3 fatores que eu lembro que você comentou. Nós temos, para um fechamento mais, né, de diagnóstico, nós vamos ter que ter comprometimentos na comunicação social e na questão comportamental. Tá. Então, nessa comunicação seria social e interação, e nas questões comportamentais. Esse é de acordo com aquele DSM que foi lá no início da nossa fala. Tá. O DSM é isso. Mas, para isso, para fechar esse laudo, aí nós vamos para uma série de questões. Observação dos pais, né? Quando é criança, né? O neurologista, né? Faz todo um checklist lá e você vai respondendo. Tá. Isso para fechar o laudo. Isso para fechar um laudo. Você quer saber de causas? É isso? Isso. Ah, então a coisa é mais séria agora. Normalmente agora é mais pareceria pesada agora. Pareceria muito simples assim, responder. É genético. Sim. Mas não é só genético. Então, a pergunta é quais são as causas, né? É muito complicado, porque nós já temos estudos. Eu sempre digo, vamos falar do que a ciência baliza. Certo. Né? Assina. Hoje, 97% as causas são genéticas. Lembra que eu disse que eu tinha uma provocação, né? Certo. Tá, já chego lá. Então, 97% já genética. Começou só a minha mão aqui. Será um indício? 97% é genético. 2% é ambiental. E 1% a gente chama de idiopático. Idiopático seria causas obscuras. Não, eu não sei o que aconteceu. Tá? Mas 97% genético, 2% ambiental. Esse ambiental não são fatores externos, ou agrotóxicos, alimentação, não. São hipóteses que podem contribuir, mas sem estudos que balizam. Certo. Esse genético, como que a gente colocaria? Existem genes específicos. Nós temos bases de... SFERI é uma base de estudos em que nós vamos encontrar os nomes. Essa base ela pode ser vista assim por todo o mundo, todos os países podem acessar, e lá nós já temos os nomes dos genes. Hoje nós já temos 134 genes com nome e sobrenome associados ao autismo. Nome e sobrenome. Pô, que bacana, então eu posso fazer como um exoma, gerenciamento genético. Sim, o exoma eu posso, e como eu já tenho nome e sobrenome de 134, olha, esse associado ao autismo tem... o gene, ele tem que ter uma mutação nesse gene, né? Esse gene é associado ao autismo, não é o gene normalzinho. Todos temos os genes dentro de uma forma normal. Mas uma alteração nesse gene que associa ao autismo. Tá. Então, o lado... Como que eu digo? O lado bom disso. Já temos base genética e já temos nome e sobrenome de 134 genes. Esse é o lado bom. O complicado, isso é 10%. Nós já temos mais de 1.000 genes associados ao autismo. Ou seja, mas só temos 134 com nome. Ou seja, se eu fizer um exoma, um sequenciamento genético, se não sair esses 134, opa, não é autismo que eu tenho? Porque tem 90% de genes que eu ainda não sei os nomes, que ainda estão em estudos. Deu para entender mais ou menos essa questão? Então, essa questão de genética, esses genes, eles são herdados. Está chegando a provocação. Esses genes são herdados. O doutor que fechou o laudo disse assim, Diane, você sabe que é genético, né? É pai e mãe, né? Agora, qual dos dois? Eu disse, é claro que é o pai. Aí nós saímos do consultório, minha filha, mãe, mas desculpa, mas você é estranhinha, né? É que você camufla. Mulher, sabia que mulher camufla?
Sério? Mulher aprende. Por isso que se fecha menos laudo. A mulher aprende a sorrir, aprende a olhar. Você não tem ideia como eu fiquei para chegar nesse momento aqui. Eu falo com pessoas, mas eu não falo frente, próximo. Eu pensei, meu Deus, o que eu faço? Mas isso fecha um laudo para você, por exemplo? Não, existe, não fecha. Como eu disse para o doutor, nem que seja agora, eu já me dei bem, eu já consegui avançar e eu vou continuar. Vou investir na minha filha. Assim, abrindo um parênteses vamos apontar aí. só para o pai. Pronto. Tá, mas abrindo um parênteses ali. Espectro autista, nível 1, 2 e 3. Nível 1. Não existe um 0,3, 0,9? Não, são níveis. Então, o nível 1, é por isso que eu queria ter trazido ele com você, né? Ele vai dizer que lá... Eu vou querer mais. Ele vai dizer que no nível 1, ele vai ter que... Lá na infância, ele vai ter a fala, mas ele tem essa fala, mas ele tem esse comprometimento social mas sem esse rebaixamento intelectual. O 2 já tem um rebaixamento. Seria como se fosse uma gradação, né? É dentro disso. Agora, assim, está ecoando na minha cabeça, hein? 1 a cada 36. 36. Isso talvez futuramente a gente descubra que tem mais incidência. Porque a coisa começa a virar normal. O que já está acontecendo hoje na ciência? Não é uma síndrome isso. Transtorno. É um transtorno do neurodesenvolvimento. E não é doença. Não é doença. É transtorno. É uma característica. Ou seja, transtorno neurodesenvolvimental porque ele acomete sistema nervoso. Então, cérebro, é funcionamento. Eu não tenho uma lesão no cérebro. Por exemplo, qual que é a diferença que entre eu fechar um laudo, todas as outras deficiências, DF, por exemplo. Eu lembro que em 2012, 2013, eu tinha dos 15, 13 eram DFs. 13. Aí um era sensorial, né? Ele tinha baixa visão, e o outro era intelectual. O restante era um DF. Aí, na anamnese que você fazia com famílias, você já descobria ali. Meu Deus, eles tiveram as causas do DF, deficiência física, né? Paralisia cerebral. Vamos colocar o paralisia cerebral. Qual seria a hipótese causal? Não é nem hipótese. Por quê? Que a gente chama de causa perinatal, paralisia cerebral. No momento do nascimento, houve uma diminuição, aquele parto de difícil extração, parto demorado, parto em que houve sofrimento fetal, que tinha que, sim, ter evoluído para uma cesárea e não foi. E a mãezinha ficou ali naquele sofrimento. Lesionou o cérebro porque houve uma diminuição da oxigenação no cérebro. Houve uma lesão. Houve uma anoxia ou hipóxia cerebral. Diminuição ou né, do oxigênio. Nasceu ali, já está ali. Essa criança não era para ter problema, era para nascer saudável. Diferente de baixa visão, que às vezes é uma rubéola, uma toxoplasmose, ou seja, nós temos respostas. Mielomeningocele também, que está dentro da DF. Começa lá no tubo neural, lá no embriogênese, no início da vida. Tudo começa com esse tubo. No primeiro mês, a mãezinha nem sabe que está grávida, ela nem sabe ainda, primeiro mês gestacional. Tem que fechar, eu tenho o dia certo para fechar aquele tubo. 23, 24 dias, tem que se fechar esse tubo. Não fechou. Mielomeningocele. Aí, no primeiro exame, a família já é chamada. Olha, nós vamos ter que conversar. Então, todos nós temos respostas. O Down também, a gente já vai... trissomia, já se vê ali. E o TEA. Nasce, a mãe vê toda faceira, a mãezinha com aquele bebê, vai para casa, mãe, pai... E muitas vezes o primeiro ano vai bem. Eu tenho casos assim que a gente fala, né, de autismo regressivo, volta lá naquela fala nossa da poda neural. Que existem 3 marcos, eu me perco, mas eu me acho. Eu sei disso, mas... Eu estava deixando para agora. Tá bom. Na poda neural, nossa, eu estava falando lá atrás, né? E você que me cortou. Não, estamos juntos aqui. Então, essa poda neural, essa parte você corta, essas risadas, tá? Não, essa é a parte humana do podcast. Porque as pessoas, quando assistem, fazem só uma pausa aqui. Quem assiste
não está enxergando só a professora, só a mãe, está enxergando tudo. Eu tenho que entregar tudo para as pessoas. Né? Tem que entregar o titubeio, tem que entregar a certeza, tem que entregar... Entregar a mão tremenda. Tudo, toda a parte emocional também, né? Porque as pessoas se identificam com isso. Todos nós somos assim, né? Não somos tão categorizados. Mas precisamos das categorias para nos entendermos. Talvez por um autoconhecimento. Sim. Né? Então, e lá como a gente estava falando dessa poda neural, então a criança, a mãe nasce, o filho é perfeito, não saiu nada, não tem alteração, porque se faz teste de pezinho, apigar, se faz ali um checklist, a criança sai bem. A não ser que tenha comorbidades, outras questões envolvidas junto ao autismo, né? Mas a grande maioria, eles saem bem faceirinho, bem feliz da vida, lá para suas casas com o bebezinho no colo. Cheio de sonhos, de expectativas. E muitas vezes, alguns, já no início, já começam a observar alguns detalhes, assim, que o bebê não faz aquele contato visual, ele não olha, ele não se põe no chão, ele fica, vai muito com outra pessoa. A minha era uma graça. Não sente diferença, até de dar para um estranho, ele vai, pega a tia que nunca viu, ele vai no colo da tia. Outros gritam fora do normal. Então, cada um vai sendo um ali. E pós um ano, a gente estava falando das podas, entre 1 ano e meio e 3, nós temos um marco, a gente chama de marcos assim, de poda, são picos de poda. Entre 1 ano e meio a 3 anos, nós temos uma poda muito importante. Por que essa poda? Essa poda é importante para a maturação do cérebro, porque o cérebro ainda é imaturo. Quando chama de poda, você está dizendo o quê? Morrem neurônios? Neurônios e sinapses ruins, para dar uma organizada. Por exemplo, nós estamos fazendo tipo esvaziar a lixeira do computador. Ótimo. Nós estamos fazendo esse podcast aqui, nós estamos conversando. Daqui a pouco terminamos. Corta essa parte. Para que ele venha ter mais, né? Para que ele venha ficar mais coeso. E o cérebro é um cérebro imaturo, tem muito ali e precisa dar essa organizada nesse cérebro. E a primeira, que é um dos picos mais importantes, é essa de 1 ano e meio a 3. E ali que muitas vezes já está associado, os estudos vão mostrar, que de acordo com a primeira poda, de acordo com a idade, bate com o autismo regressivo, que é aquela criança que falava e parou, que sorria e parou, que olhava, tinha foco e parou. Esse eu acho mais complicado para um pai, quando já estava já se desenvolvendo e dessa. Porque não enxerga a causa externa. Não é assim, sabe aquela coisa que você comenta assim, isso aqui quando caiu do berço bateu a cabeça, daí ficou assim, parou de falar, né? Então, talvez por não enxergar essa causa visível, né, não se entende assim? Isso, né? Mas o que acontece? Se todo mundo tem essa poda, nós temos 3 marcos de poda. Mas o que acontece com a pessoa que vai pro autismo, né, que entra no espectro, ela tem uma poda exagerada? É isso? A gente tem 2 tipos de poda nesse 1 ano e meio e 3, que a gente chama de overplanning ou underplanning. Over é quando houve um exagero. Era aquele que falava, parou. E under é uma diminuição. Tinha que ter podado um pouco mais e não houve. Ou seja, são 2... nesse marco, né, nesse pico, né, de primeira poda, pode ter over ou under. É aí que vem toda essa diferença. Uns, eles vão ter toda aquela estereotipia, eles terão muitas questões sensoriais, porque é como se fosse um cérebro em movimento, um cérebro ruidoso, um circuito diferenciado. Para a gente... Eu vou juntar essa fala aqui com o processamento sensorial. Tá? Pode ser? Pode. Se você achar que não, Diego, vai devagar, que não precisa... Eu tô dentro aqui, então, tô no raciocínio. Então, vamos lá. Como eu disse, existem genes com nome e sobrenome. Hoje já. Nomes, 134, de acordo com os últimos estudos. Quantos são? Mais de 1000. Ou seja, um exoma pode não mostrar. Tá? Então, existem genes associados. Existem partes do cérebro com funcionamento diferenciado também. Aqui no lado, nós temos aqui a amígdala, uma das questões do bem-estar, do relacionamento. A nossa é assim, sempre em movimento. A do autista já se sabe, através de estudos balizados, que a deles a ativação é mais lenta. De qualquer espectro? Sim, é mais lenta.
do autismo, espectro autista. Certo. Tá? Sim, mas de qualquer um, nível 1, 2, 3, todos eles é mais lento ali. Não é todos, é isso que é a grande diferença do estudar autismo. Porque se eu estudo a encefalopatia crônica, é isso e pronto, acabou. Entendi. O autista, cada um é um. Por isso que, quando eu recebo um novo, eu tenho que sentar e estudar. Meu Deus, como é que eu trabalho com esse? Porque ele é nível 2, e eu tenho 5 anos nível 2, eu recebi. Amanhã eu recebo outros 5 anos nível 2. Não tem nada a ver um com o outro. Não posso nem colocar juntos para uma terapia. Faço individualizado. Cada um é peculiar. Alguns, por exemplo, houve a overprane nos dois. Então, provavelmente, eles vão houver um excesso de poda. Eles perdem algumas habilidades já adquiridas, essa questão da fala, né, essa questão de foco, de olhar, se perde. Uhum. Pode se perder nos dois, mas um deles vai ficar mais sensível a algumas questões, o outro não. Essa é a questão do autismo. Inclusive, nos novos estudos, já se fala em categorizar, já vão mexer nesse 1, 2 e 3. Claro, quando é estudos, leva uns 2 anos ainda para todos esses países se envolverem e fecharem isso. Porque já estão achando que nível 1, 2, 3 também não vai dar para ficar. Isso é bem fresquinho. Isso é bem assim, está saindo agora do forno isso. Porque é muita diferença de um com o outro. 2 do nível 1 são todos... O teu filho é nível 1, a minha é nível 1, a gente coloca um do lado do outro, não tem nada a ver com o outro. Uhum. E como que eles têm o mesmo? Ou seja, voltando a falar das podas, esses marcos, né? Então, a primeira esse primeiro marco. É o primeiro marco na infância, que daí traz as primeiras características. Acontece também associado ao autismo regressivo. Alguns que não tinham características começam a ter, outros já tinham. Uhum. Alguns vêm antes até da poda. E tem algum evento que pode proporcionar isso, acelerar isso, tanto para o over quanto para o under? Não, isso é natural do cérebro. Isso está lá no campo genético. Isso é o período, isso todos têm. Tá. E a segunda poda na adolescência. Na adolescência, ali, na puberdade, até isso? Até 20 pode ter ainda essa poda. 20, e ela 21, acontece... Pós 12, 13 anos também tem uma poda. Quanto tempo leva essa poda? É período, né? Não é 24 horas foi feita a poda. É período. É um período de tempo que vai se fazendo essa poda. E você, gradativamente, você vai vendo diferenças no teu filho, na tua filha. Nossa, mas ele não era assim, ele falava. Então, tem gente que, às vezes, o filho não está usando drogas. É só uma poda neural ali exacerbada. Aí não me faça a pergunta difícil. Porque, além de tudo, tem isso, né? Tem essa questão da mistura... se mistura tudo na adolescência, né? Isso, mas quando acontece o uso de álcool, tem os questão hormônios, hormonal, tem tudo, né? Eu tinha aluno meu, agora eles já cresceram, já estão maiores, e eles estavam na adolescência, ainda estavam comigo, já estavam saindo do meu atendimento, e as mães já começaram, professora, nossa, ele está ficando tão difícil, coisas que ele não fazia, agora só quer ficar no quarto, não ficava, só fica naquele celular, só fica no computador, ele não quer ir em festinha, outro não quer mais sair para ir para a escola. Tem vários casos assim na adolescência. Aí, o que entra a questão? Hormonal está envolvida também. Além de poda, tem questão hormonal, porque é um boom, né, nessa fase, né? E isso pode confundir com outras coisas, sim, como depressão. Por isso que sim. E tem também depressão associada ao autismo. Nós temos também o autismo, né, que é um transtorno neurodesenvolvimental, ou seja, sistema nervoso e desenvolvimento, ou seja, é uma vida. E daí, nessa segunda poda, entra também a esquizofrenia, e nós temos uma terceira poda, não tem nada a ver com autismo, mas já que, para fechar aqui, da poda, que lá na terceira idade também tem uma poda, e que em alguns casos aponta para demência, para Alzheimer, já tem estudos para isso. Mas voltando aqui, continue. Tá. A provocação ainda não veio, tá? Não veio Até o final ela chega. Estou aguardando. A ansiedade que só aumenta, mas tudo bem, faz parte. Você vai me pegar ainda na curva ali, eu estou sabendo. Existem estudos que buscam medicação para isso? Uhum. Existem. Existem. Não é só entender e tratar. Não existe.
Primeiro, existem estudos. Porque assim, Duas respostas eu vou te dar. Fechou o diagnóstico. Seja meu filho, tua filha, de quem quer que seja. Que esteja. Depende da idade. Qual que é o passo seguinte a ser feito? Primeiro, nós vamos ver que idade, né? Se é pequeno, nós vamos buscar as intervenções. Então, nós vamos ver, pós essa genética toda diferenciada, né? Esses genes, todos diferenciados. Eu disse para você que ia falar do processamento sensorial, eu não falei, né? Não, eu te enganei. Eu não queria que você falasse. Não, pode falar, tô brincando. Então, tem essa questão do processamento sensorial que a gente chama de processamento sensorial. Aí, você lembra que eu tenho que responder a tua pergunta, que eu já não estou mais, que eu já estou quase esquecendo essa última pergunta, mas depois você me dá uma cutucada para a gente voltar aqui. Por quê? Eu vou tentar conciliar o processamento com essa dos estudos e da medicação. Tá? Aí, pós toda essa genética, esse circuito cerebral diferenciado, as conexões diferenciadas, áreas do cérebro diferenciadas, neurônios espelho, são muitas diferenças já com estudos balizando que são diferenças no funcionamento desse cérebro. Então, pós tudo isso, aí nós vamos buscar, e agora? Fechou o laudo, o que eu faço? Né? Então, depende da idade. Quanto antes, primeiro, melhor. Né? Já se fecha laudo lá, pequenininhos. Alguns, quando é nível mais... também já sei que nível 1, já não estamos mais fechando nível 1 para bebês, para crianças pequenas, porque ainda não dá para ver algumas questões deles. Porque a fala deles, muitas vezes, é comprometida até por questões de idade, né? Isso também já é uma provocação, mas não quero entrar nisso, não. Tá, se fechou um laudo, o que eu faço? Se é criança, se é primeira infância, nós vamos buscar as intervenções. Qual que é o problema? É autismo, mas o que está incomodando essa criança? Porque toda essa genética, todo esse funcionamento, pela terceira vez eu vou tentar falar do processamento sensorial, ele vai me trazer algumas questões que vão complicar a vida dessa criança. Por exemplo, os autistas, uma porcentagem muito grande tem TPS, transtorno do processamento sensorial. Mas, para a gente falar do transtorno, nós temos que falar do processamento sensorial. O que é esse processamento sensorial? Para a gente saber o que é o transtorno, né? Que é pro autismo. Finalmente, vamos lá. Até que enfim. O processamento é isso. Eu receber estímulos no meu sistema sensorial. Eu estou recebendo. Estou recebendo estímulos desse ambiente. Eu não tenho o transtorno. Então, eu estou... É como se o meu cérebro... Eu não tenho transtorno, então eu abaixo um volume de uma batidinha que está lá fora e como se eu mexesse, regulasse aqui, deixasse aqui só, os meus olhos voltados aqui, a minha audição focada aqui. Eu não tenho. Tá, o autista. Uma porcentagem enorme, recapitulando, tem o TPS, transtorno do processamento sensorial, por todas aquelas questões que a gente falou lá, de genética, de poda, e que eu não falei nada sobre cérebro, porque nós não temos tempo para isso. Não falei nada. Acho que eu falei 1% de cérebro, mas nós não temos esse tempo para falar sobre isso. Mas existem todo esse cérebro desorganizado, essa organização diferenciada, ele vai trazer para um grande número, mais de 70%, o TPS, que é o transtorno do processamento sensorial. Como assim? O autista, ele está recebendo as informações. Também com o processamento sensorial. Tá. Só que o volume não diminui. É como se alguém que está batendo uma enxada não sei aonde, está tão alta quanto a voz da pessoa que está falando. A luz, aquela luz ali do alto está chamando muito mais atenção do que a pessoa que está à frente dele. Eu estou olhando mais para a tua aliança, o teu óculos está me chamando mais atenção. É como se tivesse desorganizado esse processamento sensorial. Então, nós recebemos, dentro de uma normalidade, eu recebo os estímulos através do meu processamento sensorial. O meu sistema sensorial recebe. Eu recebi esses estímulos, eu vou atribuir significados. Eu vou mandar lá para o meu córtex sensorial,
para atribuir esses significados. Ele, por si, vai atribuir, né, esses significados e vai mandar para o motor, que é eu parar, eu focar, eu prestar atenção. O autista não, é todo desorganizado. Então, é tão alto quanto os sons, as luzes, e cada um vai ser um. Aí a gente vai entrar também, que não dá tempo para isso, que a gente chama de hipersensorial ou hipossensorial. E nós temos hipersensorial para cada área do sistema sensorial. Eu posso ser hipersensorial, auditivo. Eu não consigo falar com você com alguém batendo. Por quê? Aí nós vamos lá para aquele autista que a gente vê ele assim. Hipo. Ele tem que deixar tudo muito alto, ele tem que chegar na frente da televisão, ficar olhando aquela televisão, que ele fica correndo, pulando, e vai para o sofá e volta, e pula. Ele tem o hipo, ele quer. E o hiper, isso sensorial, eu estou falando de audição, auditivo, aí nós entramos lá no gustação, aí nós vamos ter a seletividade. Eu tenho alunos, eu já trabalhei com alunos, hoje eu não estou trabalhando no momento com assim, mas eu já trabalhei que só tinha que comer verde. A cor tinha que ser verde para a alimentação dele. E a família estava desesperada. O que se faz com isso? Não vai perguntar para mim? Põe um corante verde no bife? Eureka! Sério? Trabalhamos com corante. Corante natural. Parabéns! Mirei num gol, acertei o outro. Aí, esse é o gustativo. Proprioceptivo, pele, tátil. Então, são aqueles que tá calor e estão com gola aqui. Não tira a blusa. Não tira a meia. Gente, ou só quer ficar descalço. Ou não aceita ficar sem meia. Aí fica entre hiper e hipo. Com cada um é um. Por isso que é muito difícil, porque cada um é totalmente diferente do outro. Eu estou achando, professora, que a nossa audiência está ouvindo e está pensando assim, cara, eu acho que eu estou dentro de ser esperto. Porque, de alguma forma ou de outra, a gente se identifica com uma coisa com outra ao longo da vida. Mas o que fecha o diagnóstico é o dia a dia, né? Não é assim, hoje está insuportável. Cansei de falar com famílias que... Na fala, o pai, nossa, mas eu sou assim, nossa. Eu achava que eu era normal. Tá. Por exemplo, uma pessoa que tem uma etiqueta que incomoda. Você não tem uma etiqueta que incomoda, às vezes, você? Tem? Não tenho, eu tô entendendo. Eu tô falando, Tô brincando, a maioria das pessoas tem. Eu não suporto etiqueta. Eu não tenho esse problema porque eu tiro todas as etiquetas. Daí eu não tenho problema. Ou não é assim? Me responda a pergunta. A pessoa recebeu o diagnóstico. A pessoa que está aqui, está interessada em saber, está ouvindo a gente, falou, eu vou atrás disso. Pode ser até uma pessoa com mais idade. Uma pessoa com 30 anos, se identificou com 40, mais porque até. Isso eu acho que é libertador, traz ela respostas. Ok, fechei o laudo. E agora? Beleza. E aí? O que eu faço no dia seguinte? O que essa pessoa tem que fazer? Ir para uma terapia? Aí que nós estamos falando. Então, ela vai... Primeiro, nós precisamos ver o que está dentro do autismo, qual que é a causa que está... por exemplo, a gente falou que tem que aparecer na primeira infância, seria um dos critérios para o diagnóstico. Certo. Mesmo que lá eu não enxerguei, mas hoje eu penso, nossa, mas ele tinha algumas coisas lá que eu não enxergava. E uma das questões também é que isso traga incômodo em alguma área. O que está para que eu busque o caminho? Tal qual a medicina normal. Tem uma coisa doendo, está perturbando, deixa atrás. O que é? Tem autismo, mas está tudo bem? Não. Não é assim. Para mim, não tem nada de incômodo. Então, não é autista. Algo tem que estar associado a isso. É questão de social... então, nós vamos fazer que tipo de terapia, que tipo de encaminhamento está atrapalhando, ele não consegue... a questão da alimentação, seletividade, existem caminhos. Aí nós vamos buscar TO, terapeuta ocupacional, nós vamos buscar fono especializado em ABA, aí já entra na comunicação, fono especializado em autismo. Por quê?
A ABA é um das... Eu estudo ABA, né? Que é a ABA? Análise do comportamento aplicado. Nós vamos trabalhar com o comportamento do autista. Isso seria a parte comportamental. Mas a minha área é crianças, né? Eu estudo dentro ABA e ESDEN, que é o Modelo de Intervenção Precoce Denver, junto. E o Denver é da ABA. E o Denver é para primeira infância. Isso já me escapou, já foi pro Lattes. Ou seja, nós vamos buscar o caminho para cada um. E quanto antes, melhor. Tá. E como não é doença, a gente não pode dizer que não existe cura, porque cura é para doença, né? É uma circunstância. Isso mesmo, não é circunstância, como é que é o nome? Desenvolvimental, para toda a vida. Tá. Eu tenho, por exemplo, eu fui diagnosticado muitos anos atrás, na época, exatamente naquele período, chamava-se de síndrome do pânico, e imediatamente durante a minha terapia mudou para transtorno do pânico. Foi durante aquele período. Agora é você que vai falar. E quando fechou o diagnóstico, e aí foram anos de terapia, né, de psicanálise, da nova psicanálise, foram 7 anos aproximadamente, e foi um período que vale toda uma palestra, toda uma vida de estudos, né? E uma das coisas assim, que me chama a atenção, que eu quero trazer para esse contexto, é o fato de que a terapeuta falou com todas as palavras e aquilo me soou muito acolhedor. Ela falou assim, não tem cura, porque não é uma doença, é uma condição, né? É um transtorno, é uma coisa que faz parte da sua natureza. Mas, quando você receber uma alta, significa que você vai saber conviver com isso de uma forma muito sadia. Então, quando você começar a entrar em processo de pânico, você vai saber voltar no caminho e retomar a tua condição de plenas em domínio próprio. Né? Então, isso é autoconhecimento. E eu fiquei muito satisfeito com isso. Levou alguns anos ainda até eu receber essa alta, quando ela teve dado um momento que ela me falou isso. Então, o fato de não haver, digamos, essa cura, né? Porque realmente, de fato, não é uma doença, né? Mas existem caminhos de uma vida longa e feliz, tomando alguns cuidados. Se precisa medicação, né? Se precisa medicação. Como você tinha perguntado para mim, né? E um dos cuidados que você tem que ter, qual é? Olhando lá para frente, uma pessoa que é diagnosticada na infância, na adolescência ou já ali na fase adulta, o que ela tem que prestar atenção para a coisa não desdobrar lá na frente? Tem algo mais grave? Aquilo pode virar outra coisa na outra poda ou tem outra coisa associada? Não, a partir do momento que a gente fecha um laudo, é o teu primeiro dia de busca, de intervenção. Quando tem-se uma intervenção... progressivo. A pessoa vai ficando cada vez mais autista. Ao contrário. Quando existe, por isso que a gente fala muito sobre quanto antes. Se eu começo lá na primeira infância, se eu tivesse com a minha filha lá pequenininha, se eu tivesse iniciado uma terapias com ela, todo um trabalho especializado com ela, gente, ela teria muitos ganhos. Porque ela é aquelas pessoas assim, muito inteligentes, mas elas se fecha para muitas questões porque faltou lá atrás. Agora a gente está correndo atrás. Claro, sempre há tempo. Sempre há tempo. Mas precoce, é claro que é melhor. Entende? Então, não, o que eu quero dizer isso? Eu tenho, até foi por isso que uma das questões que eu comecei a investigar a minha filha, porque eu peguei os autistas no nível 1, lindos, fofos, que faziam tudo, abraçavam. Com diagnóstico fechado. Diagnóstico fechado. Mas porque tinha intervenção. Tinha intervenção, já eram assistidos. Ou seja, eles melhoram e muito. Eles melhoram muito. Agora, dizer não é mais autista, isso a gente não fala. Certo. Porque sempre tem que ter esse olhar de preocupação, esse olhar de... bem de mais do que preocupação. Não vamos esquecer de onde nós viemos. De cuidado, né? De cuidado. Acho que cuidado é um bom termo, né? De continuidade. Medicação, você perguntou, né? Tá. Primeiro, não existe medicação para autismo. Certo. Tá? Se falarem, não procede. Existem 2 medicações aprovadas para o autismo, mas para sintomatologia, que a gente vai... mas não vou tomar e vou
Não, ela vai entrar na questão comportamental, que é o aripiprazol e o risperidona. São essas duas medicações que hoje são balizadas para o trabalho com autismo, ofertadas para o autismo, mas para sintomatologia. Isso vai atender a questão da ansiedade? Ansiedade e agressividade, questões comportamentais. Existe hoje muita especulação no canabidiol, muita gente defendendo, mesmo. Mas minha filha um campo tomou, ainda sendo estudado. mas ainda não tem estudos balizando. Então, eu estava até essa semana falando com um professor e ele contra, né? Porque ele diz, eu só falo o que está atestado, né? Mas, gente, repercutiu tanto. As mães, assim, você só quer falar isso está errado, você está errado. E ele é firme. Não, eu continuo assim, porque ainda não está balizado. E já temos estudos agora saindo, que vem de fora, sempre vem de fora, para até chegar no Brasil, já dizendo, inclusive, um dos pesquisadores, é o Dr. Alisson Motri, ele é neurocientista, cientista, professor. Ele é um homem fantástico. Eu fiz uma fala sobre ele até no Hospital Pequeno Príncipe, quando eu passei algumas questões que ele criou minicérebros autistas. Ele está tentando curar os minicérebros que ele criou. Olha só. O experimento dele é tão grande, que a NASA convidou-o para ir para o espaço, levando uma cápsula com minicérebros para ver como se eles se comportariam lá. Até, acho que agora, no final de 2023, ele foi. Então, olha o nome. E brasileiro. Foi a hora que as pessoas levantaram e começaram a aplaudir. Brasileiro. Nosso, eu disse, ele é nosso. Que maravilha. Então, esse doutor Alisson Motri... eu sou de falar também, né? Estou voltando. Esse doutor Alisson Motri, ele está fazendo estudo sobre o canabidiol. Estudo robusto. Então, primeiro já mostrei para você, né, o látex dele, né? Sim, mas, então, olha, quando você fala de estudo, com grupos de testes? Com grupos, Aqueles e não são artigos, placebo, são grupos. Com tudo. Utilizando grupos de autistas utilizando o canabidiol. E ele disse agora, essa semana, as notícias não são boas. Ele é menos eficaz do que a gente pensava. Nós estávamos achando que olha, o canabidiol é a bola da vez. Parece que não. Agora, isso é recente. Ou seja, nós temos dois, a aripiprazol e a risperidona. Eles têm efeitos colaterais? Tem. Então, aí a gente entra no ônus e bônus. Uhum. Por exemplo, a melatonina, né, também, a questão do sono, eles têm bastante questões do sono. Ou seja, a medicação que entra é para comorbidades. Eles têm muitas questões de sono sem eficácia, sono não reparador. Gente, nós temos também a turma do contra, né? Eu não dou medicação. Mas se essa criança não tem um sono reparador, um sono de descanso, um sono eficaz, como que ela irá render no outro dia? Não rende. Então, nesse caso, vamos medicar. Claro, quem medica é o médico. Eu não estou passando dados, né, informações. Então, sempre a gente vê ônus e bônus. É muito agressivo. Então, o que faz a medicação? Ela aponta para uma melhora da sintomatologia, da questão comportamental, para que eu consiga fazer uma intervenção. Aí é que entra a intervenção, porque se ele vem com muita estereotipia, como que eu vou querer que ele sente e aprenda? Não vai. E às vezes a medicação vai. Aí, claro, como eu disse, ele tem os efeitos, né? Ele vai trazer um pouco de ganho de peso. Para alguns já é bom que não comem, então por isso eles vão se alimentar um pouco melhor. Então, cada ônus e bônus é um por um. Que universo gigantesco, né, professora? Escuta, a gente vai se encaminhar para o final dessa conversa, que é riquíssima. É um trabalho, é um estudo em andamento, é um estudo sendo construído. E não fica só nas apresentações dos TCCs, não, é uma coisa que é entregue para a sociedade, e isso eu acho maravilhoso, porque isso vai tangenciar diretamente, no teu caso aqui, no teu ofício,
com relação aos professores que estão ali na linha de frente junto com as crianças, principalmente do ensino fundamental 1, né, que é onde se trabalha. E isso é uma devolutiva para a sociedade maravilhosa. Tem alguma pergunta que você queria que eu tivesse feito e eu não fiz? Não, acho que foi permeando. A provocação veio e eu nem percebi? Não, agora que veio. Eu deixei para o final. Então, deixou para o final. Então, que vem a provocação? Então, primeiro, né, antes da derradeira, você falou de professores, né? Eu faço mestrado profissional. Então, a diferença do mestrado profissional e acadêmico é que o profissional eu preciso estar atuando, eu não posso me afastar e me dedicar aos estudos. É prazeroso, porque eu estou ali na lida. Gente, mas você não tem horário mais para dormir. A tua vida para você ter uma ideia, o meu marido está no litoral e eu estou em Curitiba. E ele lá, estou brincando, ele está trabalhando lá. Mas é muito estudo. E o bom do profissional, para entrar nessa questão do professor, é que o profissional ele me pede um produto. É essa a diferença do profissional e do acadêmico. Então, além da dissertação, eu preciso apresentar um produto à sociedade. Essa a diferença. Então, eu tenho que escrever a dissertação, ofertar o produto e escrever o produto. E o meu produto, e a prefeitura, assim, nossa, me acolheu de braços abertos, é um curso para professores que já estão no AE também, professores já especialistas, para esse trabalho, bem mesmo, para voltar ao autismo, seria caminhos, intervenções, qual caminho, que novos caminhos eu posso seguir. Então, essa questão do professor é muito importante. Isso é fundamental, fundamental. Ter esses professores envolvidos nisso, né? Que maravilha. E quando eu fechei o diagnóstico lá com a minha filha, ele disse isso, né? Pai, ou, né? É o pai ou é a mãe, né? Eu disse, claro que é o pai, né? E a pergunta você precisa fazer uma autoanálise, né? Não, já fiquei, quando você falou, já comecei a varrer a árvore genealógica minha e do lado de lá, entendeu? E encontra semelhanças e discrepâncias em ambos, assim. Mas eu me identifico mais. Uma das questões do pai então, existem algumas questões de onde vem, né? Que a gente tem um modelo de fechamento que a gente chama modelo de copo, modelo do copo. É como se fosse um copo, você com o seu, eu com o meu. É o copo da mulher, copo do homem. Então, nós temos lá na genética, voltando lá para a genética, nós temos variantes, né? Que a gente falou de genes com nome e sobrenome. E tem os genes que a gente chama é um termo em latim que chama de novo. É um gene que não era para ter e houve uma mutação. Uma mutação. Não era para existir. Então, o pai tem o gene, a mãe também, e vai passando. E nós passamos para os filhos. Tá? Passamos para os filhos. Não se trata que eu sou autista, mas eu carrego o gene. Certo. Não se trata que eu sou autista, mas eu carrego o gene. Ou eu ou ele. Tá? E eu passei. Tá, esse copo aqui é o da mulher e tem o copo, coloca o teu aqui do lado, o do homem. Então, são variantes. A gente chama de variantes raras, comuns e mutações, né? De novo. Tem o filho, ele entrou, ele recebeu uma variante rara, uma variante comum, a menina também recebeu, e as mesmas variantes, e um é autista e o outro não é. Por quê? Por quê? Tem essa resposta? Existe essa resposta? Eu que perguntei para você. Eu não sei a resposta. Existe a resposta. Porque os estudos já mostraram hoje, esse modelo é bem bacana, porque ele é todo com figuras, né? Então, a gente consegue visualizar e enxergar bem, que eu estou tentando. Porque já foi descoberto essa pergunta que já me fizeram. Tá, mas se eu estou vendo aí, Diane, são as mesmas variantes, e por que o menino é TEA e a menina não é? O que ativou, o que não foi ativado? Porque já foi descoberto que como se a mulher tivesse um copo um pouquinho maior. Então, nós temos aqui um marcador, como se fosse um marcador. Acima daqui
é autista. Tá. Abaixo não é. Então, as variantes foram entrando e ficaram aqui, agrupadas. E do homem foi descoberto que o colbo dele é como se fosse um pouquinho menor. Uhum. Ele é mais suscetível. As mulheres é como se tivesse uma maior tolerância. Então, para a mulher, deu para entender essa parte? Uhum. Tá. Então, para a mulher, a gente chama de síndrome metabólica. Então, algumas questões também que interferem. Essa síndrome, lembra que eu falei de causas de ambiente? Que não eram agrotóxicos, mas era o ambiente intrauterino. É lá na gestação, se houve, nessa gestação, um ganho de peso, uma diabetes gestacional, tudo isso contribui, são hipóteses causais. Para o homem, acima de 45 anos, ou de 35 anos, e 45 mais ainda, quando ele foi o pai, a perda de qualidade de material genético do esperma, porque quanto mais velho, tudo isso entra nessa para fechar essa questão. E eu estou falando, que eu já não sei nem mais o que eu estou falando, por que eu estou falando tudo isso? Por causa da provocação que você estava me fazendo. Ah, tá. Então, você tem que fazer essa autoanálise. Ou seja, quando fecha um diagnóstico, isso vale para qualquer um que esteja ouvindo aqui, não é que está falando só da pessoa diagnosticada. Está falando de todo o entorno familiar. Porque assim, vai ter que ter uma resposta comportamental, uma resposta de atenção, uma percepção do ir e vir, do se deslocar, do se comportar familiarmente, socialmente, profissionalmente. Quer dizer, vai se entendendo isso, né? Vai entendendo quais são os lugares sociais que eu me encaixo melhor, quais não, qual é o tipo de trabalho. E, na verdade, por mais que isso gere um transtorno para a vida da pessoa, né, e para o entorno, por mais que possa gerar um transtorno, o autoconhecimento é a grande chave para uma vida feliz. É como eu enxergo, é como eu percebo quem é feliz. São pessoas que têm, seja em si ou ao seu redor, uma verdadeira noção de quem eles são, de suas potências, de suas possibilidades, né, de seus recursos, né? Eu acho que essa é uma das maiores, sem querer filosofar muito, mas eu não consigo deixar de fazer essa observação positiva sobre esse todo. Então, pessoal, indo agora para os finalmente mesmo assim, é muito legal a gente ter mais uma chave de entendimento. É um dos ganhos que o podcast, eu acredito que traz muito para mim, que estou aqui sempre à frente de uma pessoa que está trazendo algum tipo de informação, de entretenimento, de inspiração, né? E a tua fala é muito inspiradora. Eu queria te fazer 2 perguntas finais. Primeiro, quem quiser te encontrar em rede social, encontra onde? Instagram? Eu tenho Insta, Qual que é o teu Diane endereço? Marli. @Diane Marli. Tá. Eu tenho. Eu vou marcar ali. Face no mês. Olha, eu tenho um blog. Eu tenho um blog. Você tem um site também. Tenho. Eu vou colocar no descritivo do vídeo. Isso, tenho. Caso alguém queira saber mais, fica esse convite. Eu tô com o número ainda lá do comecinho. 1 para cada 36. Eu falei que eram 2 perguntas, deixa eu fazer 3 então. Fazer uma segunda pergunta, porque essa terceira tem a ver com 1 para 36. A segunda pergunta é: você tem algum livro para indicar ou um filme para as pessoas assistirem? Pode ser relacionado ao tema ou não, mas que você gostou muito de ler ou de ver e que foi muito inspirador para você? Eu tenho ele é um livro fino, ele é Autismo, uma brevíssima introdução do professor Dr. Lucelmo Lacerda. Então, para quem quer iniciar, ele é uma linguagem ao mesmo tempo simples, mas é acadêmica. Certo. E ele traz assim toda essa questão de números, de evolução, uma linguagem muito boa para quem quer essas informações, mas ali no papel, olha que bacana, vou ler, vou guardar, vou ler novamente, para quem quer entrar nesse caminho. Então, para início, ele é muito bom. Eu tenho uma outra indicação, chama-se Outra Sintonia.
Ele vai falar não vou indicar outra sintonia, eu vou indicar um mais pesado. Ele chama Crianças de Asperger. Certo. É dessa grossura esse livro, dessa grossura. Quem quiser se atrever a aprofundar mais o assunto... Não, quem quer ter olhos abertos para o Asperger. Hoje a gente não utiliza mais o Asperger. Antigamente, esses nível 1 eram muitos chamados de alto funcionamento ou Asperger. A gente não utiliza. E um dos motivos é porque a síndrome de Asperger, que era, né, os que não tinham deficiência, ao contrário, tinha algumas ilhas de conhecimento, tinham, né, algo mais a ser explorado. E esse Crianças de Asperger, ele vai trazer, desde lá do psiquiatra Hans Asperger, desde que ele iniciou, que ele chamava de pequeno grupo com pequenos gênios, até deu o nome para ele, né, da síndrome de Asperger, e ele vai mostrar que esse livro vai descortinar por que caiu, um dos porquês que caiu desuso a palavra Asperger, porque foi provado agora em 2018, que os que não eram os pequenos professores, pequenos gênios, ele mandava para os campos de concentração. E muitas crianças foram mortas. E isso vai passando todo um panorama e mostrando, sabe? E eu acho assim que é bom para descortinar, sabe? Para você se aprofundar um pouco mais no histórico mesmo, desde 1940, 43, 44, até 80, que é ali onde ele para, né? E eu acho isso bem... Mas, assim, para a cabeceira mesmo seria... E tem mais um que tem a Mayara Gaiato, Maíra, que é Mundo Singular, ela tem parceria, não é só dela. Mundo Singular é bem... bem início mesmo, mas uma linguagem bem bacaninha, assim. Não precisa nem ser professor, assim, para quem está iniciando também. Eu mando depois os links para você. Tá bom, me mande. E, por fim, já subindo os créditos finais aqui, agradecendo mais uma vez o seu tempo aqui, coisa mais valiosa que tem. 1:36. Sabe a primeira vez que eu ouvi... ele é autista. Oi? O Lionel Messi, o jogador, ele tinha um espectro autista. Foi a primeira vez que eu ouvi que o autista não é só o Rayman, do Dustin Hoffman. Mas eu vou abrir para você. Isso não procede. Não procede. Mas, de qualquer forma, você vai me explicar o porquê. Foi um mito, né? Foi um mito. Criado, ele não né? é. Não é. Foi um mito que foi criado. Agora está voltando essa fala que ele tem isso também, sabe? Mas que coisa, está me desconstruindo aqui na frente da visita. Você que está voltando essa fala. Mas, de qualquer forma, foi ali que eu percebi que sim, mas autismo... serviu muito para despertar esse interesse. Você viu que agora a Letícia Sabatello... É Letícia Sabatello? Como é o nome daquela atriz da Globo? A Letícia Sabatello, Letícia, acertei? Tá. Isso, saiu agora, né? Saiu agora, que para ela também, ela disse que foi libertador, né? Olha só, que loucura. Tanta gente que né? Tanta gente, né? Então, que sirva para nós também de bons modelos, né? E de que o autoconhecimento nunca acabe. Eu agradeço esse momento. Desde que eu disse sim, eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Eu não sei falar. Eu fiquei, meu Deus, eu não sei falar. E a minha filha, você sabe, eu não sei falar no individual, eu falo. Mas eu vou te contar, então. Sou aprendiz. Nunca me preocupei se você sabia falar ou não. Mas eu me preocupei, sim. O seu conhecimento tem que ser levado adiante. Eu acho que quanto mais pessoas ficam sabendo... Gratidão pela oportunidade. Eu agradeço o que para mim é crescimento. Isso aí para mim é vitória para minha vida pessoal, além de profissional. Esse momento. Obrigado.